Uma boa noite a todos, né? Mais uma vez, gratidão pela presença de todos e dizer a vocês que este é um evento promovido pela Inove Gestão, com a presença da professora Cíntia. A Inove Gestão, ela é uma empresa, né, de eventos e programas com soluções educacionais, desde a direção, a gestão, não só a gestão das instituições, principalmente a gestão da sala de aula, né? A sala de aula é o coração de uma escola. E esse evento, com este título, com este nome, ele surgiu ano passado, Rodadas Pedagógicas. As nossas rodadas são formas de trazer a teoria à prática. Não há só a teoria no mundo educacional e nem há só a prática, né? É nessa junção e nessa troca em rede que a gente se encontra. Nós não fizemos nenhuma rodada do primeiro semestre, este já é o segundo, então nós abrimos o segundo semestre com essa rodada. Eu sou Isabel Castro, eu estou na gestão pedagógica da Inove, e nós temos vários parceiros, vários companheiros que nos ajudam a promover eventos, formações, mentorias, processos de seleção de professores. E hoje nós temos aqui conosco a professora Cíntia, né? A Cíntia é professora e é uma publicitária e educadora. Ela é uma pessoa multifacetada que transitou por várias áreas formativas: a comunicação, a linguagem, as letras, o design, a educação e a gestão, tanto em instituições públicas quanto privadas. Esse percurso formativo, ele favorece a adaptação da Cíntia a vários contextos, equipes e desafios. Além da constante busca por atualização, o diferencial dela está na capacidade de inovar, na proatividade, no profissionalismo e no cuidado com as pessoas. E hoje, a Cíntia traz um tema muito interessante e inovador para nós. Eu acredito que as pessoas que estão aqui não tenham participado de um tema tão interessante, tão necessário hoje. Nós vivemos aí um mundo que não tem mais volta à tecnologia, né? Então, hoje nós vamos falar do design para professores. Como tornar as nossas produções mais organizadas e esteticamente favoráveis à aprendizagem, Cíntia? Deixo para você, então, o desafio desta palavra. E vou dizer uma coisa, gente, vamos combinar, né? Se vocês tiverem dúvidas, anotem no chat, para que a gente não interrompa, né, as reflexões e o conteúdo que Cíntia traz para nós. São reflexões muito interessantes. No finalzinho, ela vai preparar um tempo ali para que a gente possa conversar, né, tirar dúvidas, esclarecimentos. Nós deixamos um tempinho aí para o final, tá bom? Nós permanecemos aí com os nossos microfones fechados para que a gente possa ter uma boa audição. E mais uma vez eu estou dizendo, todos que estão aqui presentes, a gravação será encaminhada, a gravação desse encontro de hoje será encaminhada para vocês, a Inove vai enviar. Então, uma boa noite, que a gente tenha um bom encontro com vocês, Cíntia. Ok, muito obrigada, Isabel. Assim, de antemão, eu agradeço à Inove pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Espero que seja uma noite muito produtiva e de muitas aprendizagens. E agradeço a presença de cada um de vocês. Eu espero que a gente possa trocar. Eu acho que isso é que é importante quando a gente tem esses momentos, né? Que a gente possa trocar experiências e trocar conhecimento, tá? A Isabela, ela fez uma introdução aí muito apropriada. De fato, falar sobre design é algo muito importante para todos nós. No vídeo que eu produzi aí antes do nosso encontro, eu disse que essa temática teria de estar aí nos currículos de educação básica e superior, porque fazer um bom layout e interpretar um layout, né, nesse mundo tão imagético, é algo básico hoje, e nós não somos alfabetizados imageticamente, né? Então, essa temática de hoje se presta a isso. É a gente entender como é que funciona, porque há ciência por trás disso, e quais são os benefícios da gente saber produzir e saber interpretar com criticidade
e tendo as ferramentas certas, né, para a gente poder entender o que é uma produção gráfico-visual eficiente. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo com clareza e estão também enxergando a nossa tela. Por aqui, sim, Cíntia, acredito, né? Ok. Ok, então vamos lá. A Isabel já falou, né, sobre o meu currículo. Currículo a gente não fica lendo aqui numa apresentação, eu gosto mais de dizer por que eu dou conta dessa temática. Essa temática a gente dá... Minha câmera está fechada. Essa temática a gente dá conta porque, além de ser publicitária, e a gente lida com layout, né, no nosso dia a dia, eu fui coordenadora de curso de design industrial e design gráfico durante muitos anos. Então, é por esse motivo que a gente não só desenhou currículo para essa área... Tem só um microfone aí, gente, ligado. Eu vou pedir a quem está comigo... Isso, fechou, Cíntia. Ok, valeu. Então, a gente não só produziu muitos layouts e teve de avaliar muitos layouts, mas também currículos para formação de designers industriais e designers gráficos, além de publicitários e fotógrafos. Então, o olhar da gente já tem esse treinamento, né? essa acuidade para falar sobre esse assunto, tá? Claro que a gente não sabe de tudo nessa vida, né? Mas a gente experimentou bastante aí nessa área. Nosso conteúdo programático. A gente vai iniciar, e nesses 3 primeiros itens, a gente vai falar de algumas terminologias. Como são técnicas, é bacana a gente entender o que significa conceito, homologia de processo e layout. Depois do número 4 até o número 6, a gente vai falar de alguns elementos básicos de qualquer layout. Fontes, que são os desenhos das letras, a cor e a imagem. Por fim, a gente vai arrematar com alguns processos do layout. Unidade, paralelismo, referência, responsividade. E vamos rechear, vamos temperar com sazon, com várias dicas muito práticas. Lembrando que isso que a gente está trabalhando aqui serve para qualquer documento. Seja uma prova que você está formatando, um PPT de aula, uma palestra, enfim, um documento de redação oficial, apesar das regras fixas, né? Quando você tem aí conhecimento sobre esses elementos, você vai produzir, seja qualquer documento for, você vai produzir um material mais coerente, um material mais lógico e mais bonito, tá? Nossa bibliografia, essa é uma das características dos cursos da Inove. A gente não faz nada de achômetro, né, por achômetro. A gente sempre traz os teóricos, a gente sempre traz a ciência por trás da nossa fala. Esse livro aí é um best-seller. Eu já devo ter lido umas 5 vezes. Chama-se Sintaxe da Linguagem Visual, da Donis Adondes. Ele trabalha justamente essa questão da alfabetização. Nós não somos alfabetizados para a imagem, a gente é alfabetizado para o verbo, né? Então, esse livro trata justamente da sintaxe, de como os elementos de uma imagem, eles conversam entre si para gerar uma mensagem. É um livro fabuloso, a gente indica, para quem quiser se aprofundar, a gente indica aí a Sintaxe da Linguagem Visual. Outro livro muito bacana é esse aqui, esse primeiro, Sintaxe da Linguagem Visual, eu tenho o e-book dele, eu tenho o PDF também. Se alguém quiser, é só falar com a Isabel, tá? Design para quem não é designer. Esse livro aqui é uma leitura muito fácil, ele é muito gostoso de ler, ele traz algumas coisas que a Donis traz no Sintaxe da Linguagem Visual. Ele traz elementos básicos para melhorar um design, tá? Não é um livro que aprofunda, mas para quem está iniciando é uma boa pedida. Uma outra proposta é o Design para o Mundo Complexo. Ele já traz o design, ele já traz essa questão de uma formatação gráfico-visual para o mundo de hoje. Um outro livro muito legal também é Design Gráfico Cambiante. Esse eu tenho, mas não coloquei aqui. Traz o design justamente para os dias de hoje, com esse excesso de imagens e com a necessidade de adaptação aos nativos digitais, que são aqueles, né, que já nasceram no mundo em que as imagens elas tendem a ser digitais, os documentos tendem a ser
digitais. Um outro livro fantástico é esse aqui do Luciano Guimarães, A Cor como Informação. Teoria da cor também tinha que estar nos currículos de educação básica. A cor, ela altera absolutamente tudo. Gente, a cor altera a nossa fisiologia, né? Para além de comunicação, de aprendizagem, a cor altera tudo, ela muda tudo. E a gente tinha que ter isso aqui como ensinamentos, né, conceitos básicos no nosso currículo. Mas, enfim, Luciano Guimarães, ele trabalha a cor no aspecto psicológico, no aspecto fisiológico e no aspecto social. Esse livro é fantástico. Ele ainda tem um outro livro chamado A Cor na Mídia, em que ele propõe a aplicação disso no nosso dia a dia, principalmente com foco nas mídias impressas, eletrônicas e digitais. Também temos esse aqui, ó, que é Guia de Artes Gráficas, Design e Layout. Reparem que são livros, gente, alguns mais aprofundados e outros mais básicos, que são referências para você iniciar. Esse aqui eu coloquei por quê? Porque ele tem muita imagem. E essas imagens, elas dão insights para a gente. Há muitos livros de design que eles não têm sequer uma palavra, eles são só imagéticos. Por quê? Para a gente criar qualquer coisa, e tem lá embaixo eu vou falar sobre isso, nada vem do nada, né? Para a gente começar, o nosso cérebro começar a fazer ligações e criar qualquer coisa, seja para qualquer finalidade, ele precisa de referenciais. A hora que a gente passa a retina por isso aqui, ó, isso vai ficando guardado, né? Então, a gente precisa ter essas referências. Então, livros assim são importantes. Por isso que eu trouxe esse aqui também para vocês verem. E, por último, e não menos importante, é o tipografia e design gráfico. O que é a tipografia? É o desenho da letra. A palavra, ela comunica conosco, né? Mas o desenho da letra também, dependendo da silhueta da letra, ela vai passar uma mensagem para nós que tem que ser coerente com o sentido da palavra e com o sentido daquele material todo que você está produzindo. Então, esse livro fala sobre isso, sobre tipografia ou fonte, né? Então, são coisas que a gente vai especificar aí nos próximos slides, tá? Então, aí seriam leituras, gente. Claro, elas têm um grau de profundidade, isso aí são livros que a gente passa para designers, mas a proposta aqui é a gente, de fato, aprender o que a gente não aprende no nosso dia a dia, só os designers aprendem. Claro que a gente não vai aprofundar, o que eu falo aqui é 2 anos ou mais que o pessoal gasta para, né, ficar craque, mas esse material aqui já ajuda a gente a não só começar a treinar o nosso olhar, mas já produzir algo com qualidade, tá? Bom, a gente vai iniciar com as nossas terminologias. Lembrando que o chat, você já pode anotar suas perguntas, que a gente ao final vai ler para que você não se esqueça e a gente vai responder, tá? A primeira terminologia importante é o que é o alfabetismo. Eu disse para vocês, e Donis Adonis, no livro A Sintaxe da Linguagem Visual, também reafirma isso, nós não somos alfabetizados imageticamente. Eu tenho um dado para vocês. Desde a invenção da fotografia e, posteriormente, câmera, cinema, televisão e tudo mais, a nossa sociedade é altamente imagética. A gente tem, no nosso dia a dia, mais contato com imagem do que texto. Isso serve também para os nossos alunos. Se eu estou aqui falando com estudantes, né, e com professores, isso serve aí para os nossos alunos e para os nossos docentes, né? A gente lida mais com imagem na atualidade e a gente precisa se alfabetizar para ela, tá? Então, o que significa esse alfabetismo ou essa literacia gráfico-visual? É uma percepção visual mais crítica, mais técnica, que permite você construir e desenvolver um olhar que vai conseguir detectar intencionalidade naquele material. Então, eu bato o olho e eu vejo algumas coisas que quem não está treinado não vê. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou sair da tela cheia, tá? E vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, que o meu olhar hoje, depois de muito tempo, ele já consegue, por exemplo, enxergar que esses elementos aqui, ó, estão absolutamente alinhados, tá? Parece bobo, mas somente esse alinhamento aqui já cria elegância para o seu material. Eu não preciso ser designer para saber disso.
Isso não nos é ensinado. E eu estou dizendo para você que uma das coisas que os designers fazem para tornar o material mais elegante, mais lógico, né, mais coerente, é o alinhamento em todos os sentidos, tá? Então, quando a gente fala em alfabetismo, é o único elemento aqui que vai sair um pouco dessa paleta amarela, tá? E tem um motivo isso, tem uma intencionalidade, daqui a pouquinho vocês vão entender. Mas quando a gente fala em alfabetismo, eu vou até revelar a minha idade aqui, mas é tudo pelo bem maior, né? É como se você criasse um olho de Tandera. É como se você, né, a partir desses conhecimentos, você consegue enxergar o que os outros meros mortais, digamos assim, não enxergam, né? Então, na medida em que você vai se alfabetizando, você já bate o olho e você já sabe o que está errado ali, tá? Então, isso vale, gente, para qualquer coisa. Vale para esse PPT da Cíntia e vale, por exemplo, para uma prova que você está fazendo, para um documento burocrático que você está fazendo. Se você alinha, né, na horizontal e na vertical, você confere mais elegância, você confere mais organização e inteligibilidade para o seu material, tá? Um outro elemento que é importantíssimo, né? A gente aqui está trazendo algumas terminologias. Então, o alfabetismo nós já aprendemos que é cultivar esse olho de Tandera. E isso é com o tempo, é de tanto fazer que você desenvolve, tá? A gente também tem que entender o que é conceito. É algo que na área da comunicação e na área do design é o nossa matéria-prima, né? É o primeiro elemento que a gente formaliza. Todas as vezes que você contrata um publicitário ou um designer, a primeira coisa que esse designer, depois de pegar todas as informações com você, a primeira coisa que ele vai fazer é definir qual é o conceito. Conceito é o quê? O que eu quero dizer com aquele material. E, ao mesmo tempo, é o que eu quero que o público entenda com aquele material. E para que você entenda o que é conceito, eu vou contar uma história muito rápida e verídica, todas as minhas histórias são verídicas, sobre esse tema, tá? Eu fiz uma peça com um publicitário uma vez, em que o conceito decidido pelo pessoal do marketing era: quando você faz pós-graduação em tal escola, você sai na frente. É isso que eles querem que todo mundo entenda. Então, é esse conceito que a gente, né, construiu toda a peça com base nesse conceito. Qual que foi a nossa ideia? A gente pegou um título, eu criei um título, que é o Mundo dos Experts. Então, eu usei uma técnica lá da comunicação que chama desmonte de fórmula fixa. Eu pego um ditado e modifico ele. Então, o mundo é dos especialistas. E a gente colocou uma caixa de ovos, só um ovo quebrado e umas peninhas, para dizer o quê? Aquele ali fez pós e já está na frente. E assinamos com o nome da escola. Com isso, a gente trabalhou de uma forma, usamos figura de linguagem, trabalhamos de uma forma interessante, diferente, aquele conceito que eu quero que você entenda, que quem faz pós naquela escola sai na frente. Então, isso é o conceito. É você pegar uma ideia, um tema, tá? E torná-lo interessante, torná-lo impactante e memorável. Por quê? Porque esse tema tem coerência. Eu poderia tão somente fazer uma peça, quem faz pós-graduação sai na frente e assinar? Poderia. Isso aí se chama conceito direto, quando eu sou literal. Quando eu uso figuras de linguagem, brincadeiras, é o conceito indireto. Geralmente a gente usa conceito direto para o varejo ou quando a gente está trabalhando com pessoas, né? Com um grau de instrução mais baixo ou pessoas mais jovens, né? Bem mais jovenzinhas. E eu posso usar o indireto quando você está trabalhando aí com pessoas com grau de instrução maior e mais maduras, tá? A propósito, vocês devem estar se perguntando qual é o conceito por trás desse... Por que ela está colocando, gente, limão? Ela vai lá numa coisa de comunicação, né, de pós-graduação e coloca caixa de ovos. E ela vem aqui, né, no material sobre layout e coloca aí um limão, né? É mais ou menos aquela coisa do fazer do limão uma limonada. O que eu quero dizer aqui? Nesse material, a gente está trabalhando fundamento, a gente está trabalhando só o sumo, o suco, o essencial, o que vale ouro, o que é muito importante. Reparem que
também, além de trazer essa figura, né, a gente também está trazendo minimalismo, né? Só aquilo, simplicidade, é só o fundamento. Então, a minha intenção ao trazer todos esses elementos, repare que até a roupa é amarela, né? Para gerar coerência também. É justamente falar disso. O que eu estou trazendo hoje é o sumo, é o suco, é o básico, é o mais importante, é o ouro, é o que vale a pena. O resto é o resto, tá? Então, essa que é a proposta, com minimalismo. E o conceito, gente, ele tem que ter coerência com aquilo que ele representa também. Então, eu vou contar rapidamente mais uma história, tá? Uma vez eu fiz uma embalagem para um cliente de café 10 de ouros. Ele queria que o café, aliás, não, café orvalho. Esse cliente, ele queria que o café dele tivesse uma embalagem azul, cheia de gotinhas, gotículas de orvalho. E aí, o que eu disse para ele, né? O café é uma bebida quente e escura. Quando a gente faz qualquer layout, ele tem que ter coerência com aquilo que ele representa. Então, uma embalagem azul com gotículas está mais para leite e sorvete do que para café, né? Ou seja, eu tenho que ter essa maldade para chegar o meu material gráfico visual muito próximo daquilo que é representado. Em comunicação, a gente usa muito isso e a gente sabe isso, mas nem todos sabem. Isso vale, repito, para absolutamente tudo. Eu estou fazendo lá um material de aula em que eu estou falando sobre, de repente, né, fotossíntese. O bacana é eu escolher cores estratégicas, né, eu escolher fontes estratégicas. De repente, né, fotossíntese é um ciclo, eu posso usar a figura circular e fontes mais circulares, né, como uma forma de reiterar esse conceito fotossíntese, porque, ao fim e ao cabo, se eu falo aqui em minimalismo e em essência, né, na área educacional, o conceito é o tema da aula. Então, você pode trabalhá-lo de várias formas, por meio do desenho das imagens, por meio das cores que você escolhe, por meio da disposição dos elementos, por meio até da dinâmica da aula. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora nesse próximo slide. Porque a coerência, ela não precisa ser só funcional, semiótica, vem de semiose, né, de significado e visual, ela tem que ser de processo também, tá? Então, o que significa essa coerência de processo? Tem nome, homologia de processo. Eu não posso, por exemplo, dar uma aula sobre layout, gente, sobre, né, a boa forma do layout e mostrar aqui na tela de vocês um material todo bagunçado. Eu tenho que ter coerência entre o que eu apresento e o que eu faço. É mais ou menos você pecar, né, por homologia de processo quando você dá uma aula de interação e a aula é meramente expositiva. Então, eu não posso, eu tenho que casar, eu tenho que gerar essa coerência, né? Então, eu não poderia nunca aqui fazer uma aula de layout sem trazer um layout diferenciado, né? Bonito. Espero que vocês estejam achando bonito. Aí depois vocês vão me falar, tá? Bonito, coerente. Aqui, por exemplo, a gente misturou coisas para dizer, ó, homologia significa o quê? Você seguir um caminho lógico, você não pode sair, né, descarrilhado. Então, aqui eu vou dar um exemplo de coerência de processo. Durante muitos anos eu dei aula de teoria da comunicação. E lá na área da comunicação a gente tem as teorias tradicionais e as teorias contemporâneas da comunicação. As teorias tradicionais, elas sempre falam de um receptor passivo, e as teorias contemporâneas já concebem um receptor não como receptor, mas como interator. Então, a minha aula, quando eu estava falando sobre as tradicionais, ela era expositiva e o material de aula, ele não era interativo. Quando eu comecei aí a parte das aulas sobre as teorias da comunicação contemporâneas, em que o público ele interage, ele é um interator e não um receptor, a minha aula passou a ser interativa e o material de aula também era interativo e, além de interativo, multimodal. Ele trabalhava som, imagem, gosto,
enfim, eu fiz um material todo interativo, ou seja, além, né, da minha proposta, do próprio material, o processo, a aula, a metodologia, ela se modificou para gerar coerência. Quando há coerência, quando as coisas combinam, aquilo ali vai ajudar a pessoa a entender melhor, aprender melhor, se emocionar, reter, enfim, é tudo de bom para qualquer área profissional, e aí incluindo também a área pedagógica. Uma outra terminologia importante é o que significa layout. Olha lá, layout é o planejamento da distribuição intencional e ordenada de vários elementos gráficos, formas, linhas, cores, enfim, palavras, imagens. Então, a gente distribui de maneira intencional sobre uma área útil. A área útil tende a ser branca, né? E o nosso intuito é facilitar a leitura, proporcionar compreensão, tornar a composição agradável aos olhos, gerar impacto, direcionar a atenção. Isso é tão importante hoje para os nativos digitais, porque eles flutuam a atenção muito rapidamente entre um ponto e outro. Então, chamar a atenção e sustentar a atenção por meio de layouts mais, né, organizados e bonitos, vale muito a pena e vai gerar uma aprendizagem mais efetiva, favorecer a memorização, melhorar a aprendizagem, emocionar, explicar, enfim. Cada técnica se aplica ao que você objetiva naquele layout. Então, layout é esse planejamento intencional para distribuir elementos gráficos numa área útil, tá? Adonis Adondes, no livro Sintaxe da Linguagem Visual, vai dizer que o layout ele é um processo de input, ou seja, ele comunga, né? Um processo de input informativo que tende a servir de modelo para o output informativo. Vou apertar a tecla SAP para vocês, tá? O que a Doni está querendo dizer com isso aí? Nós, seres humanos, a gente tem algumas tendências inatas de percepção visual. O layout, as propostas gráfico-visuais, elas mexem com cérebro e olhos. Então, o ser humano já vem de fábrica com algumas tendências, tá? Essas tendências, segundo Adondes, e eu concordo em gênero, número e grau com ela, servem de base, servem de inspiração para a construção dos outputs, ou seja, as leis de representação visual. Então, as técnicas de layout, elas foram construídas com base nas leis de percepção visual inatas do ser humano. Por óbvio, somos seres humanos que vamos perceber visualmente algo, então as técnicas de layout, elas são desenhadas com base nessas formas humanas de perceber. E aqui a gente tem um resumo que não vai ser trabalhado agora, né? Que fala justamente quais são as leis inatas da percepção humana. Saber isso é essencial para você gerar inteligibilidade e intencionalidade para suas composições. E, do outro lado, as leis de representação visual, os outputs, que são as técnicas de layout. Essas aqui, ó, os designers aprendem durante o curso deles. No meio de cada um desses aí tem um monte de coisinhas, né? Mas input significa o quê? Que entra pelos olhos e é processado pelo cérebro. E output é o que sai, é o que eu idealizo aqui o conceito e com base no que eu entendo das ferramentas de layout, eu vou construir o meu a minha proposta gráfico-visual. Então, a Adondes vai dizer que os inputs, a forma como o ser humano percebe, serve de base para a construção das técnicas de layout. Eu concordo em gênero, número e grau, e é esse contraponto aí, esse conjunto, essa complementariedade entre esses dois que a gente precisa construir, que a gente precisa entender, tá? Só que tem coisas que são provocadas pela cultura em que a gente está inserido. Então, se vossas senhorias olharem aí para essa imagem, eu gostaria que vocês abrissem o microfone e me dissessem o que vocês estão enxergando aí, nessa imagem. Eu vejo um cantil. Um cantil. Um cantil, um casal, né? Se abraçando, o homem atrás, a mulher.
Ok, um cantil e dentro do cantil um casal se abraçando. Alguém vê mais alguma coisa? A mulher tá seminua. A mulher está seminua. O homem não dá para a gente saber, mas a mulher está seminua. Ou Sim. totalmente nua, viu? Nua. Ela tá totalmente nua. Espera aí que, né, a gente já está no horário mais avançado. Não tem Fosse vermelho, seria uma poção do amor. Hã? Fosse vermelho, seria uma poção do amor. Não é a poção do amor, poderia ser mesmo. Se fosse vermelho, seria uma poção do amor. Alguém vê mais alguma coisa, minha gente? Eu vejo que o cantil está atrás da sua cabeça, está fora do lugar. Opa, então agora eu vou ver aqui, ó. Tem algo... Agora eu não sei se... abaixo da rolha ali, eu não sei se tem algo escrito ou algo nesse sentido. Tem, eu digo para vocês, amor dos golfinhos. Amor dos golfinhos. E aí eu já dou a pista, né, para vocês. Uhum. Deem uma olhada nisso aqui. Deu uma travadinha aqui. O pior é que trava na hora que tem aqui aquele suspense, né? Um comentário aí no Tem aí? chat. O que é que vocês veem aí? Vejo, a Dina é um gênio. Vocês ficariam escandalizados se eu dissesse, deixa eu fazer assim, ó. Vocês ficariam escandalizados se eu dissesse que crianças pequenininhas que não viram ainda novelas, que não viram filmes, que não têm aí, né, contato com imagens mais sexualizadas só veem golfinhos? E reparem, é a mesma imagem. Isso é a prontidão perceptiva. Agora eu vejo os golfinhos. Isabel, tem gente que até hoje, tem anos que eu mostrei, que nunca conseguiu ver os golfinhos. Olha os golfinhos, que lindo! Eu também vejo golfinhos azuis. Isso, e só porque eu pintei de azul, porque se eu tivesse deixado do jeito que estava, tem gente que não consegue ver de forma nenhuma, está assistindo muita novela, muito filme aí, né? Isso é a prontidão perceptiva. Vocês querem ver um outro exemplo de prontidão perceptiva? Olha aqui, ó. Isso aqui foi um teste antropológico feito com uma tribo chamada Rimba, lá da Namíbia. Esse povo não tem, essa tribo não tem nome para cor azul. Eles não enxergam azul. Eles não enxergam nada azul. Nada. Não tem, não existe essa cor. Eles olham para a coisa, olham para o céu, olham para o mar, eles não... mar não vai ter. Olham para o céu, eles não vão enxergar a cor azul. O que eles enxergam? Onde tem o azul, eles vão enxergar um quadradinho com um verde diferente, porque eles têm nomes diferentes para verdes diferentes. Eles enxergam tonalidades de verdes que a gente não enxerga. Da mesma forma, os esquimós, eles enxergam 7 tons de neve. A gente só enxerga neve suja e neve limpa, né? Ou seja, meus caros, a nossa percepção visual, ela é condicionada também pela nossa cultura. Então, aqui, ó, a gente já descobriu duas coisas, tá? A gente já descobriu que temos leis inatas de percepção simplesmente porque temos um cérebro e um olho concatenados. A raça humana foi formatada assim, então há algumas tendências inatas só pelo fato de eu ser um Homo sapiens sapiens, mas também há tendências sociais, culturais. Então eu nasci numa cultura e eu vou enxergar justamente porque eu nasci nessa cultura. Para eu saber, né, o que eu faço para um dado grupo cultural, eu tenho que estudar esse grupo e saber como eles enxergam, né? Agora, para eu fazer para a média, para todo mundo, eu tenho que saber como é que o ser humano enxerga. Aí são as tendências inatas de percepção visual, tá? Aqui só uma outra curiosidade. Otávio Paz, no livro Labirinto da Solidão, ele vai dizer que os índios, quando eles tiveram contato aí com os portugueses, né, eles não viram
as caravelas. Eles só viram as águas se debatendo de forma diferente onde essas caravelas estavam, mas eles não conseguiam ver porque eles não tinham palavra para descrever arsenal, né? Repertório cultural para descrever aquele sistema de navegação. Então, o que de fato a gente linguisticamente não constrói, a gente não enxerga. Se vocês procurarem, por exemplo, em escritos antigos, histórias antigas, dificilmente vocês vão enxergar, vocês vão ver coisas narradas com cor azul. A gente passou a enxergar o azul muito agora, tardiamente, tá? Ele passa a figurar nas histórias muito tardiamente, né? Então, para vocês verem que a nossa percepção ela é enviesada pela cultura em que a gente está inserido, tá? Então, mais uma vez, a gente precisa saber de onde de que lugar, né? Aqui o público, e a gente também precisa saber quais são as tendências inatas e como que a gente transforma isso em estratégia de layout aí, com as leis da percepção, da representação visual, tá? Quais são os principais elementos do design? Se a gente olhar aqui, a fonte é a mesma coisa que tipografia, é o desenho da letra. Quando eu mostro aqui, por exemplo, crepúsculo, todo mundo se lembra que é uma letra aí de um filme de vampiro, né? Olha como é que a letra ela é toda pontudinha, ela lembra o dente do vampiro e até mesmo a estaca, ó. Então, quando você produz, os designers eles sabem disso. Escolher uma boa fonte é importante porque é justamente aquela paridade. Você tem que gerar coerência, tá? Filme De Volta para o Futuro. Olha como é que o Bzinho fica para trás, de volta, e o futuro para frente. Tudo desenhado de forma estratégica, né? Isso aí é alguém que desenhou para gerar essa coerência. E olha um elemento que não é bacana, Banco BMG, não espalhem não, tá? Não pode espalhar isso aí não. Tá na tela o que eu tô falando ou não? Falem para mim, tá? Aí, agora tá. Agora tá. Porque tá dando um gapzinho aqui, tem que falar para mim quando não for, tá? Então, olha lá, o Banco BMG, olha só, banco é solidez, banco é equilíbrio. Eu preciso que amanhã seja igual a hoje. Meu dinheiro está lá amanhã ele permaneça lá. Então, eu quero segurança. Essa marca aí, ela não combina. Ela parece mais um balão de festa. Ela seria legal, por exemplo, para um buffet infantil, não para um banco. Então, lá nas aulas de design, a gente mostra que a escolha da fonte, ela também vai ou gerar coerência ou ambiguidade. Eu fico confuso com o que significa aquilo, tá? Então, repare como é que a fonte ela é importante. E aqui eu já dou algumas dicas para vocês de uso de fonte, tá? Uso de palavras, desenho da letra. Quando você vai lá no seu Word, você tem um monte de desenhos, um montão deles, tá? E aí, o bacana é você escolher a melhor. Geralmente, aqui, ó, vou mostrar um negócio aqui para vocês, chamado serifa. Olha aqui, ó. Olha lá. Vocês estão vendo aqui a imagem de cima, ó? A letra com serifa, a serifa é esse azulzinho que está aqui do lado. Sem serifa, a gente chama de bastão também. Geralmente, as letras com serifa a gente usa em textos. E as letras sem serifa a gente usa em títulos. Por que motivo? A serifa é um elemento a mais que te ajuda a acelerar a sua leitura. Vocês vão ver que revista e jornal que tem muito texto, eles vão usar, né, no texto a serifa para melhorar a visibilidade da letra e acelerar a sua leitura. Isso é para a leitura não ficar cansativa, tá? O que a gente aconselha para vocês? Deem preferência para os títulos, seja lá o que você for fazer, dê preferência a letras sem serifa. E para textos, principalmente se for muito texto, letras com serifa. Outra dica que a gente dá aqui é escolher fontes para títulos e textos com coerência conceitual. O que significa isso? Justamente aqui, ó, quando eu mostro isso aqui para vocês, ó, Back to the Future, aqui, ó, ela tem coerência com o filme. Aqui o Crepúsculo tem coerência conceitual com o filme, combina, um remete ao outro. Já o BMG não tem coerência conceitual.
Outra coisa importante é o paralelismo de uso e posição. Vocês vão perceber que aqui, ó, eu coloco, né? Nessa página aqui eu coloco fonte com a mesma tipografia, o mesmo tamanho e na mesma posição. Quando eu for para outro tema, olha lá, do mesmo capítulo, digamos assim, da nossa aula, olha lá, ó, que é o próximo aqui, ó, que é cor. Vocês vão ver que é a mesma tipografia, que é o mesmo tamanho. Aqui, ó, tem ponto, aqui também vai ter ponto. Então, a gente tem que ter esse paralelismo. Ajoelhei no primeiro, rezo em todos os outros da mesma forma, tá? Outra coisa importante que eu gostaria de colocar aqui para vocês, e que fonte, ó, quando você coloca só letra em caixa alta, perde, que a gente lê as hastes ascendentes, do meio para cima da letra. Se você usa caixa alta em tudo, você desacelera a leitura e faz com que o texto fique muito mais cansativo para quem lê, e para alguns, eles podem entender, principalmente os nativos digitais, que você está gritando. Então, evitar aí fontes em caixa alta. Caixa alta é todas as fontes maiúsculas, tá? Aqui, meus caros, um outro elemento importante que é a cor. Esse aqui é o famosíssimo círculo cromático. Todos os designers usam círculos cromáticos para compor os seus layouts, né? Aqui não tem jeito da gente estudar o círculo cromático, mas dá para a gente apresentar, muito prazer, né? Eu vou falar duas funcionalidades rápidas sobre ele aqui, tá? Num layout, ou a gente harmoniza para ser um layout mais informativo, uma prova mais informativa, um PPT de aula mais informativo, ou aquele que impacta. Se eu for trazer para a área de cores, geralmente as cores que estão vizinhas aqui no círculo de cor, elas combinam e geram a danada da harmonia informativa. Se eu uso cores que estão opostas no círculo de cor, elas não têm nada a ver uma com a outra. Uma reforça a outra e o layout é como se fosse um soco no olho, no bom sentido. Ele é muito mais impactante, ele gera muito mais força. É aquele layout que você passa por ele e você volta para olhar, tá? Isso vale não só para o seu layout, mas para o seu guarda-roupa também, né? Porque vai ter dia que você quer passar batido, tem dia que você quer aparecer, né? Enfim, ó, aqui já é um uso, né, do círculo cromático, tá? Cores opostas no círculo de cor ou complementares geram uma forte vibração, e aí chamam mais atenção. As cores que são vizinhas no círculo de cor, elas são mais harmoniosas, elas combinam. Então, elas são mais informativas, mais elegantes do que impactantes, tá? Então, aí é uma das coisas que a gente aprende no círculo cromático. Os designers, eles montam e desmontam esse círculo cromático aqui, ó, com várias combinações de cores. E eles montam o que a gente chama de paleta de cores. Paleta é combinação, tá? Então, por exemplo, para montar essa aula aqui para vocês, eu construí uma paleta, que são todas as cores que eu vou usar. Quando eu construo paleta, o que eu faço? Eu delimito a quantidade de cores que eu vou usar para não ficar usando tudo quanto é cor diferente, porque o uso de muitas cores gera uma forte energia e dá um ar de desorganização, falta de intencionalidade da sua parte. Então, aqui, ó, eu já usei, são todas as cores que eu vou usar no meu material e não vai sair disso, tá? Você tem vários sites na internet que trabalham aí paletas de cor. Esse aqui é um deles. Eles já trazem paletas prontas e testadas por designers. Ah, eu quero montar o meu material de aula com uma paleta que trabalhe, ela seja mais impactante, tenha mais energia. Você vai ter lá nesse site aqui, você vai ter várias propostas de paleta. Aqui só a título de curiosidade, se eu for trabalhar a paleta da Inove, ó, eu só vou poder usar essas cores aqui. Ah, Cíntia, como é que você viu isso? Eu vou pegar lá a marca da Inove e eu vou pegar exatamente as cores que tem na Inove para montar, se eu tivesse montado um material, né, da Inove, com as cores institucionais da Inove, a paleta já seria totalmente diferente da primeira paleta que eu usei. Então, paleta é como se fosse aquela... como se fosse aí você pegar todas as tintas que você vai usar num quadro e separá-las para você usar só aquelas ali. Você tem muito mais controle quando você delimita, decide qual vai ser a paleta de cores que você vai utilizar no seu material, tá?
Outro elemento é a imagem. E aqui uma chamada de atenção. Você tem imagem de tudo quanto é tipo na internet. Você não pode sair usando tudo quanto é imagem, porque ela pode ter direito autoral. Então, aqui, da mesma forma que eu já dei aquele site para vocês, aqui tem um outro site, o Pixels, que você consegue não só imagens em alta resolução, muito bonitas, gratuitamente. Você não precisa pagar por elas, senão corre risco de ser processado. Esse material aqui eu vou passar para a Isabel distribuir para vocês também, tá? Então, o nome desse site estará aqui e estará nas referências bibliográficas ao final. Então, procurem não usar imagens com direitos autorais, senão pode dar prejuízo financeiro muito grande, mesmo que seja no seu material de aula, num site, tá? Porque circula, né? E toda vez que usar, tem que referenciar aqui, ó. Aqui está o nome do fotógrafo dessa aqui. Então, a gente tem fotos, imagens diferentes. Aqui eu tenho uma foto iconográfica, é como se eu pegasse a minha máquina e tirasse uma foto de alguma coisa que está acontecendo, tá? Muito cuidado com esse tipo de imagem aqui, porque ela precisa estar ancorada. O que significa isso? Ancorar significa que tem que ter uma legendinha, senão pode ser qualquer coisa. Pode ser moça me fotografando ou moça fotografando a Cíntia antes do tsunami de... Pode ser qualquer coisa. Ou foto antes da abdução dos ETs sei lá, de Varginha. Então, quando uma foto iconográfica chega aqui sem nenhuma ancoragem, sem uma marca, sem uma legenda, ela pode ser qualquer coisa. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu uso esse tipo de imagem. Na medida em que a imagem vai sofrendo alterações, aqui já é uma imagem editada. E no Pixels tem muitas imagens editadas e muito bonitas. Ela vai ganhando em expressividade e perdendo em ambiguidade. Aqui eu tenho um exemplo de um tipo de imagem, aqui já não mais uma foto, né? Mas aqui um desenho de uma caricatura que eu achei na mesa de um estudante, de uma das turmas que eu dei aula, que aqui eu tenho uma foto que precisa de ancoragem, poderia ser qualquer coisa, e aqui eu tenho um desenho. Repare que aqui já não precisa mais de legenda, né? Porque a caricatura, ela perde em nitidez, perde em elementos e ela ganha em expressividade. Isso aqui é uma aula muito bacana que pode ser dada no futuro de leitura e composição de imagens. Aí, as imagens, elas têm níveis de representação e quando eu faço lá uma prova, quando eu faço um material de aula, eu tenho que escolher se eu quero uma imagem iconográfica, se eu quero uma caricatura, se eu quero um desenho, uma ilustração, né? Porque elas vão ter significados diferentes e níveis de ancoragem diferentes, tá? Essa aqui, por exemplo, já não precisa de legenda, né? A ilustração não precisa de legenda. Cuidado ao colocar a ilustração e não para você não alterar a proporção. Então, aqui, ó, tem a imagem do jeito que ela é. Quando a gente puxa só do lado, ela vai ficar esticada. Quando eu puxo só em cima, ela vai ficar alongada. Isso é muito feio, né? Então, eu preciso puxar só na diagonal do quadradinho da imagem para ela crescer proporcionalmente, tá? Vetor é um tipo de ilustração também que ele não altera a proporção, tá? Se você, algum dia, precisar de botar uma imagem no seu material, prefira vetores, porque os vetores, você crescendo, eles vão crescer na proporção certa. Tanto que quando a gente pede para criar nossas marcas, a gente pede para os designers criar vetores, porque aí as marcas elas não ficam com a proporção alterada, tá? Então, cuidar da proporção. Eu vejo muito em material de aula, principalmente de professores, eles botam as imagens, primeiro, sem falar de onde tirou, o site de onde tirou, ou quem foi o autor daquela ilustração, vejo também as imagens muito colocadas de maneira muito desproporcional. Aí, já fazendo uma explicação rápida aqui, tá? Eu não coloquei o nome da pessoa que fez essa caricatura minha, porque o menino não quis, eu sei que foi um rapaz, ele não quis se revelar, porque aí é uma crítica, né? É uma professora que é uma pilha Duracell, tá vendo? Ela não para, ela é acelerada. Já deu para perceber que eu sou Duracell mesmo, né? Eu achei genial, eu achei fantástico, mas o menino não quis se revelar, então
eu preferi não insistir, por isso que não tem o nomezinho dele aí, tá? Dê o crédito sempre a todas as imagens, seja ilustração, seja foto alterada, seja lá o que for, seja um desenho, uma caricatura, porque pode dar muito ruim. Eu já vi muitos estudantes, muitos alunos meus tendo problemas com direito autoral, tá? Isabel, estamos indo para o final, né? Como é que está o nosso tempo aí? São 7:50, você tem aí 40 minutos. Beleza, então vamos adiante. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns princípios do design, tá? Então, a gente viu até agora algumas terminologias, por serem muito técnicas, a gente explicou para vocês. Depois a gente viu alguns elementos básicos, a fonte ou a tipografia, vimos as imagens e vimos cor. E agora a gente vai ver alguns princípios, né? Alguns mandamentos da área do design bem feito, né? Primeiro deles, unidade. O que vocês percebem que se repete em todos os slides que eu estou apresentando aqui? Quem pode falar? Quem pode abrir o microfone e falar conosco? O que repete? Em todos, absolutamente. A cor amarela? A cor amarela. Se em um desses aqui a cor é outra, já descarrilha tudo. Ou seja, a unidade ela vai embora, a beleza do material, a coerência do material, a minha intencionalidade vai para o espaço sideral. Só um slide aqui que saiu dessa brincadeira, por quê? Porque eu quis mostrar a paleta da I9. Aí foi azul. O resto sempre na cor amarela. O que mais? Tamanho da letra? O tamanho da letra e o tipo da letra. É a mesma tipografia. Até mesmo esse pontinho aí, ó. Mas o que mais? Porque nem todos têm essa letra com esse pontinho. O que repete em todos, sem exceção? Linha reta. Linhas retas. Ok, você não tem formatos circulares, a não ser no limão, né? Mas a imagem como um todo, ela tem ângulo reto. Ela tem o amarelo por trás do limão, tem ângulo reto. O que mais? Formas geométricas? Forma geométrica, ok. Todos vão ter forma geométrica. Vou dar uma pista aqui para vocês. Em todos tem essa pequena tarja preta aqui. Se ela não está aqui desse lado, ela vai estar desse lado aqui, ó. Vocês vão perceber que todos vão ter, olha lá, o amarelo, que a tarja está aqui, ó, como aqui é escuro, a tarja está aqui amarela, olha lá, ó. Então, ó, você vai gerando unidade para o material, aqui, ó, tá vendo? Todos repetem. Todo material que tem mais de uma página, você tem que gerar unidade, você tem que repetir coisas. E é justamente essa repetição que vai dizer, olha, esse fragmento aqui faz parte do todo, portanto, tem unidade, tem coerência gráfico-visual. Então, eu sempre tenho que fazer isso quando tem aí um material com várias páginas, várias partes. Uma prima irmã da unidade é o paralelismo. Então, aqui vocês estão vendo, ó, tá vendo? Unidade, tá? Todos têm aí coisas que se repetem. Não precisa ser ipsis literis, mas uma tem que ter um cheiro, tem que ter a essência da outra. Eu tenho que permitir que o outro perceba essa repetição, tá? A prima irmã da unidade é o paralelismo. O que é o paralelismo? Olha só. Reparem que aqui, ó, eu tenho um título e o texto. Aqui eu tenho outro título e o texto. Ele começa com o mesmo tamanho, na mesma posição, olha lá, ó, né? As colunas têm a mesma largura. Se eu tivesse uma bolinha aqui, ó, iniciando esse título aqui, eu teria que botar a bolinha em todos os inícios. Isso significa o quê? Paralelismo se eu fiz no primeiro, eu faço em todos. Então, se eu uso paralelismo, a consequência é eu ter a unidade, tá? E a unidade pode ser entre materiais também. Vamos supor aqui que você esteja trabalhando um capítulo aí na sua aula, tá?
um capítulo de, sei lá, Segunda Guerra. E aí você, para tudo que for Segunda Guerra, você vai usar a mesma tipografia e as mesmas cores. O que for Primeira Guerra, tipografia diferente e cores diferentes. Mas uma coisa vai ser a mesma, que é o título da disciplina, na mesma fonte. Isso é para dizer o quê? Olha, são capítulos diferentes, só que de uma mesma disciplina. Então aí você vai organizando. Quando a gente vai nas bancas de jornais, a gente vê lá a revista Veja. A gente vê as capas diferentes, mas o nome Veja é sempre igual. Aí eu tô fazendo unidade editorial. A Veja vai ter, apesar de serem revistas diferentes, ela vai ter sempre o título na mesma posição, com a mesma tipografia, com o mesmo tamanho. Isso ajuda no reconhecimento, inclusive, da revista lá na banca, né? Então, a unidade e o paralelismo são importantíssimos para gerar aí uma organização para o seu material. Outra coisa importante é o equilíbrio, né? As coisas no seu material têm que estar equilibradas, mas nem sempre elas podem estar equilibradas. A gente chama de equilíbrio simétrico, quando fica certinho o peso de um lado e do outro. Aqui eu botei uma imagem, mas poderiam ser colunas de textos. Se eu botasse numa balança, ia ficar certinho. Geralmente, quando eu uso esse equilíbrio simétrico, é um material que ele tende a ser mais informativo, ele não chama tanta atenção. Se eu faço um equilíbrio assimétrico ou equilíbrio por compensação, eu vou chamar mais atenção. E eu posso fazer isso, olha lá. Ó. Eu posso deslocar eixo ou deslocar o próprio elemento e gerar equilíbrio. Essa imagem aqui mostra um equilíbrio por compensação. Eu tenho um transatlântico ao fundo e um navio bem menorzinho, mas mais próximo de quem tirou a foto. Isso, por compensação, gerou equilíbrio. Isso aqui a gente usa muito na área de artes ou no próprio layout. Aqui eu tenho outro equilíbrio por compensação. O fato do elefante ser mais pesado, digamos assim, é compensado pelo fato do bodezinho estar um pouco mais acima. Eu posso fazer isso com imagem, posso fazer isso com texto também. Eu desloco o texto, eu coloco ele em negrito, eu coloco ele maior, eu coloco ele menor, e aí eu consigo o quê? Gerar mais impacto para o meu material, para um material que tenha equilíbrio por compensação. Então, eu tenho equilíbrio simétrico e equilíbrio por compensação. O simétrico é mais informativo, por compensação, ele é mais impactante, ele chama mais a atenção. Não precisamos dizer que menos é mais. Depois que você faz todo o seu material, corta tudo que você achar que não é necessário, que não precisa, tá? E esse é um exercício importante que eu chamo de descanso. Faz o teu material, faz pelo menos uma semana antes da sua apresentação, seja uma aula, seja uma palestra, enfim, e guarda. Depois você volta nele e aí você vai começar a enxergar coisas que são desnecessárias. Essa técnica a gente usa muito na comunicação e no design. Eu chamo de descanso, tá? Porque aí você desapaixona daquilo que você fez. E aí você consegue cortar sem dó, né? Então, menos é mais. Menos coisa vai facilitar na comunicação, vai facilitar na aprendizagem, vai facilitar, inclusive, para você organizar os elementos aí nesse espaço útil do layout. Nada vem do nada. Tenha referências. Viu um layout bacana? Colecione, guarde, faça uma pastinha. Viu um livro com muitos layouts? Guarda também. Ah, mas é um layout de um livro. Ok, pode ser uma inspiração para a primeira página da sua aula, primeiro PPT da sua aula, né? Brincar com isso, inclusive, é uma higiene para o seu cérebro. É muito gostoso compor visualmente, tá? Na área do design a gente fala assim, você já terminou a arte, né? Lá na publicidade a gente chama o cara que mexe com as imagens de arte, né, finalista. Então, é uma arte, e arte é sempre um prazer trabalhar, tá? Então, torne seus materiais mais bonitos, vocês vão ver que vai melhorar aí o ânimo, a empolgação, né, o engajamento dos meninos. Agrupe para organizar. O que é X é X, o que é Y, separa. Quando você vai
supermercado, você percebe que todas as coisas que são afins, elas estão lá agrupadinhas e organizadinhas, no seu material também. Uma coisa que é afim da outra, que tem a ver, junta. Se não tem tanto a ver, separa. Você não vai ver fio dental no meio lá de produtos para macarronada. Não combina, não vai. Então, a mesma coisa no layout. Você tem que colocar próximos as coisas que combinam e distantes as coisas que não combinam. Semelhantes e diferentes, tá? Isso aí se chama chunk. Chunk é agrupamento. Eles são muito importantes para dar organização e lógica para o seu material, tá? Dê teto, chão e parede para o seu material. Olhem só a diferença desse aqui para esse aqui. Esse aqui parece que está mal acabado, está ruim. Esse aqui está mais organizado. Simplesmente porque, ó, dei teto, dei chão e dei parede, tá? E as mesma distância. Por que isso aqui, ó? O material tem que respirar. E principalmente quando você está fazendo algum material gráfico, a hora que vai guilhotinar, pode guilhotinar uma imagem ou uma palavra. Então, a gente sempre tem que ter as margens de segurança. E isso também dá elegância para o seu material. Tem que ter teto, chão e parede. A não ser que você vá usar, isso aqui no design a gente chama de sangria. Como eu já vi essa palavra aqui várias vezes, aqui está escrito o que mesmo, minha gente? O que será que está escrito aqui? Ousadia. 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 Por que vocês conseguem ver isso aí? Isso é uma lei da Gestalt, tá? É uma tendência inata. A gente não aguenta nada inacabado, a gente vai lá e arremata. Como vocês já viram essa palavra várias vezes, vocês têm condição de fechar. O limão aqui, ó, tá partido no meio. Como vocês sabem que é simétrica a coisa, vocês vão fechar também, a percepção de vocês vai fechar. Isso aqui no design a gente chama de sangria, quando a imagem ela vai até a borda, né? A gente costuma fazer isso aí também, fica muito bonito, mas você tem que ter aquela segurança, né, compositiva para você fazer, tá? Podem fazer sem medo porque as pessoas fecham, elas não dão conta de não fechar. Essa é uma tendência inata da percepção do Homo sapiens sapiens, tá? Opa, deu uma travadinha aqui. Não cultive abacaxis gramaticais e de estilo. O que eu quero dizer com isso? Meus caros, terminou de fazer? Revisão. Revisão e uma dica que eu aprendi enquanto eu trabalhava numa gráfica, tá? Com um gráfico muito antigo. Depois que você terminar de fazer toda a sua aula, a prova, seja lá o que for, leia separando em sílabas, porque quando a gente lê normalmente, a gente olha para o desenho da letra, né? De tanto ler aquela palavra, eu vou acabar engolindo alguma coisa, algum erro de digitação. Então, como a época que eu trabalhava em gráfica, sairia do meu bolso se alguma coisa saísse errada, eu aprendi a ler separando em sílabas. Por isso que eu separei aqui, tá? Então, faça revisão gramatical, ortográfica e de estilo. Estilo é, por exemplo, o quê? Você repetir várias vezes a mesma palavra, ou cacofonia. Tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque tira a elegância do seu material. Ele pode estar maravilhoso, mas um erro de português bota tudo para vala, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Por fim, não menos importante, a responsividade. O que significa responsividade? Uma coisa que fica bonita na tela do computador tem que ficar bonita em qualquer outro lugar. Então, quando eu faço, por exemplo, vou dar uma aula aí no PowerPoint. A hora que eu transfiro isso para a capa de um material didático, aquele mesmo material, porque a gente já aprendeu que tem que ter unidade. O menino viu isso aqui na aula. Opa, esse material aqui é da aula, porque olha como é que eles têm semelhança, né? Aquilo tem que ficar bonito tanto lá no PPT quanto na capa da apostila. Então, responsividade é isso. O layout responde a todas as plataformas, sejam impressas, eletrônicas ou digitais, com igual nitidez, beleza e inteligibilidade. Então, aqui, ó, a gente tem o mesmo material, respondendo bem em qualquer
plataforma, tá? Por fim, referencie textos, ideias, vídeos e obras. Tudo o que você usou para preparar sua palestra, seu curso, sua aula, sua apostila, seu cartaz, seu site, enfim. Porque nada vem do nada, a gente já aprendeu isso, né? No final tem que estar tudo devidamente referenciado, até mesmo para que as pessoas que tiveram contato com essa aula, elas possam ir à fonte, tá? Para trabalhar, né? Entender esses conceitos numa profundidade maior do que aquela que você trabalhou no seu material. Eu acho, Isabel, que terminamos a parte teórica, tá? Agora a gente vai abrir aí para as considerações e para as perguntas dos nossos colegas. Isso. Ô, Cíntia, eu fui anotando várias coisas aqui. Eu vou pedir licença ao pessoal para colocar uma questão e aí eu abro a discussão. Vamos lá. Quando você fala da letra de caixa alta, né? Eu fui alfabetizadora por muito tempo e nós ensinamos as primeiras letras, as primeiras escritas às crianças aí de 5, 6 anos com a letra em caixa alta, letra de palito, que em alguns lugares, algumas regiões eles falam. E aí você diz dessa letra ser uma letra cansativa. Eu fiquei imaginando qual é o processo que acontece, então, no cérebro da criança enquanto ela escreve com a letra de caixa alta, né? Porque para nós, realmente, o adulto, quando ele lê daquela forma, é muito cansativo, é deselegante. E aí eu fiquei pensando no processo da alfabetização e essa questão aí do layout. Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Coincidentemente, eu fiz alfabetização e letramento no semestre passado. Né? Estou fazendo pedagogia. A gente fez alfabetização e letramento no semestre passado. Quando a criança está aprendendo, Isabel, é necessário que ela tenha um padrão. Então, quando você faz a caixa alta, você tem mais ou menos o mesmo formato para todos. A caligráfica vai diferenciar muito. Entendi. A minha, por exemplo, é um garrancho. Então, ela vai ser muito diferente de uma caligrafia bonita. Então, a proposta de ter a caixa alta é para você ter uma padronização e reconhecimento enquanto a criança está aprendendo. Uma vez que ela já faz todas as ligações, inclusive fonéticas, chega lá no final mesmo, a escrita já, né, internalizada, aí a gente começa a prestar atenção nos fatores estéticos, formais estéticos das composições. De fato, a caixa alta ela é ótima para você aprender. Agora, depois que você aprendeu para você ler, ela tira muito a velocidade, porque se você colocar Roma e amor, elas têm o mesmo desenho. Sim. O seu olho fica caçando, porque a gente de fato lê da metade da letra para cima. É a silhueta dela que eu leio. Eu leio mais imageticamente do que olhando letrinha por letrinha. Depois que a gente já foi, né, alfabetizado, eu vejo mais a imagem da letra do que letrinha por letrinha, entendeu? E eu vejo que hoje realmente a imagem ela é forte, né, gente? Ela tem um impacto muito grande. Nós temos aí nas nossas salas alunos e alunas, crianças, jovens e adolescentes que são impactados pelas imagens. Então, entender de tudo isso, né, conhecer a ciência da imagem, das cores, isso pode trazer um pouco mais de motivação e pode ser um mediador da aprendizagem, né? E outro fator que você comenta e que eu acho extremamente necessário, né? Eu trabalhei em coordenação pedagógica há muito tempo, eu sei que não acontece, é essa questão de não esquecermos de citar as fontes nas imagens que nós usamos. Eu sei de casos que já aconteceram do professor elaborar uma prova, usar uma imagem, essa imagem caiu na mão de um autor depois, que era parente do aluno que levou a atividade para casa, e a escola teve que pagar direito autoral por essa imagem. Então, isso é muito sério, tá? Isso é sério, a gente precisa prestar atenção. Tudo que não é da nossa autoria tem que referenciar, com certeza. autoral por isso. Com certeza. Tem uma mãozinha levantada aqui.
Márcio. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabenizar e agradecer pelo convite, parabenizar pela aula, que foi, assim, fantástica. E adorei aquela charge da Duracell, combina muito mesmo. Mas, assim, mostra como é positivo e como o aluno interagiu e como você também atraiu a atenção dele, né? De uma forma ou de outra. Assim, eu queria até mesmo perguntar, porque isso aí foi extremamente, o que foi mostrado, que foi dado, foi extremamente útil, mas, assim, a quantidade de textos, por exemplo, no slide, ou se você for utilizar o Canvas também, que é uma outra ferramenta que eu acabo usando para produzir essas questões, produzir uma aula, a quantidade de textos, isso ajuda? Ou, por exemplo, você coloca só um conceito básico e depois uma pequena explicação, ou você já coloca a explicação toda dentro dessa construção do conteúdo? Ou como você pode me ajudar nisso, por favor? Ok, Márcio. Eu dou um curso só sobre apresentação, construção de PPT. E essa é uma das coisas que a gente fala, tá? Você não deve, num slide, colocar texto. No máximo, uma frase que condense o que aquele texto traz. Eu ainda vou além, tá? Eu coloco uma frase, eu vou colocar com uma cor diferente só as palavras-chave daquela frase. E eu ainda vou fazer o striptease. O que é o striptease? Você não coloca todas as frases lá, os trechos ao mesmo tempo. Você coloca um, passa o slide, vai o outro, igual um striptease mesmo, tradicional, né? Por quê? Se você coloca o texto todo lá, os meninos param de prestar atenção em você e vão ficar lendo. E essa não é o objetivo do material de aula. Ler, ele vai ler o próprio texto, né? Você referencia onde ele tem de ler. Ali é um elemento só para chamar a sua atenção e de repente, até te dar um parâmetro para você se lembrar. Não deixa de ser, Márcio, o PPT uma colinha para você. E, para tanto, ele tem que ser passível de ser visualizado num lance de olhar assim, ó. Se for um texto inteiro, você perde o fio da meada, né? Então, faça striptease, condense numa frase só e ainda coloque as palavras-chave em cores diferentes, que aí só na sua visão periférica você já pega o que está lá. Você vai dar muito mais ritmo, mais leveza para a sua fala. E pode colocar junto, por exemplo, para poder ilustrar melhor uma imagem? Pode, nesse sentido? pode. Eu gosto, inclusive, de colocar imagens com as quais eu vou trabalhar, porque não adianta nada você botar assim, somos todos felizes em uma imagem assim, né? Porque o que ela está acrescentando ali? Então, é uma imagem que converse, que ela acrescente o que está no texto, né? A gente, às vezes, gasta muito dinheiro imprimindo em gráfica coisas que são literais. Eu boto um título e uma imagem que faz exatamente o que está no título. Bota uma imagem que traga um algo mais, né? Imagem, para mim, ela tem que trazer um algo mais, tá? E aí é um curso sobre estudos de imagem, que é muito fino, muito fino. Esse jogo que você fez aí, né, nesse slide das referências com essa criança, é muito interessante. Sim, ela aponta, tá vendo? Ela tá... Então, tudo que eu usei tem um motivo. Tem um motivo. Nada tá ali à toa, né? Tudo tem que ser pensado. Nesse material, todos os elementos foram pensados para dar homologia de processo. Eu estou ensinando isso, então meu material tem que ser assim. Ceci? Também quero agradecer mais uma vez essa grande oportunidade, né? Maravilhosa, Novest, a todos, né? A professora Cíntia, e sempre gratidão. E é uma coisa interessante que o amarelo, né? Foi a cor realmente bastante, né? A cor predominante. A professora Cíntia está com a blusa amarela. Homologia de processo.
processo. Isso. É importante, no caso, a gente também fazer essa conversa do nosso vestuário com a apresentação. É importante casar absolutamente tudo. Tudo Se tem que estar tivesse com uma blusa verde, já destoado, né? Então, o professor é aquele cara, aliás, todos nós, isso aqui é para qualquer área profissional, temos de pensar nessas coerências. Tá? E a roupa estampada seria muita informação Exatamente. também. Exatamente. Nossa. Então, assim, não podemos dar ponto sem nó. Intencionalidade é isso, não dar ponto sem nó. E no caso, a cor amarela, mas usando uma cor mais fria, um exemplo, azul, ia fazer muita diferença na sua apresentação hoje? Olha, eu optei pelo amarelo por vários motivos. O amarelo, ele é energia, o amarelo é uma cor pura, eu queria trazer essa questão do sumo, da essência, ele é a cor das frutas cítricas, mais uma vez, sumo, essência, né? Sim. É a cor da criatividade. Então, eu usei o amarelo por esse motivo, e eu queria também aparecer. Um negócio que aparecesse, né? A cor da alegria, a cor da alegria. É a cor da alegria. O azul o azul, é a cor institucional da Inove. Eu não queria que fosse um curso institucional. A cor da Inove, ela encabeça e ela finaliza o curso, porque esse curso é um presente da Inove para quem está aqui na sala. Então, ela inicia e ela assina o curso, tá? Eu não usei azul por isso, e eu não usei o azul também porque o azul tende a ser cor de fundo. Então, ele perde nitidez e perde contraste, tá? O azul, ele é uma cor com onda curta, ele chega muito atrasado nos nossos olhos. E quando a gente faz aí nossos 60 anos, 60 e pouquinho, a gente passa a não enxergar várias tonalidades do azul. Quando a gente está lá na publicidade, a gente sabe que o vermelho, porque a luz é RGB, vermelho, verde e azul. O vermelho é a onda longa, ele é a cor que chega mais rápido. Quando eu faço promoção, eu boto em vermelho, vai ser a primeira coisa que você vai ver, né? Então é isso, sabe? Então eu não escolhi o azul por esses motivos, né? É uma cor de fundo, é cor institucional e eu queria aparecer. Por isso que o aluno vê a nota vermelha primeiro. É isso mesmo. O aluno vê a nota vermelha primeiro. A primeira cor que chega no nosso olho é o vermelho. E o amarelo é a cor da fome também, né, Cíntia? Todas as pessoas usam muito o amarelo nas lanchonetes, nos restaurantes, porque o amarelo ele desperta fome, desejo, né? Isso, o vermelho, o amarelo, o laranja são cores quentes, eles aceleram o nosso metabolismo, dão mais fome, né? Você pintar uma escola de amarelo, vermelho, os meninos vão botar fogo em você. Não pode. Aí é o momento de usar azul, usar branco, né? Vermelho. Já vi escola com vermelho, tá? Também já vi Sala de muito. aula com vermelho. Por isso que é importante entender de teoria da cor em qualquer área, né? Muito, muito, muito importante tudo isso. Mais alguma questão, alguma contribuição, algum comentário? Tem gente aqui que já colocou que está aguardando as próximas aulas, que foi maravilhoso, muito conhecimento. Alguém já está precisando de um coach. Bom demais. Agradeço e parabenizo a Inove Gestão e a professora Cíntia, excelente temática. A apresentação, a escrita, tudo foi muito bom, realmente. E tem gente pedindo o e-book citado no início, né? Pode Nós deixar temos aí, nós vamos enviar. Inclusive, pessoal, eu vou colocar aqui o link para a gente montar um grupo de WhatsApp de capacitações da Inove. Então, eu vou colocar o link aqui no chat para vocês, porque vocês poderão acessar o nosso, aqui pelo nosso número, e nós vamos montar aí um grupo de capacitações, né? A Inove tem aí um link do WhatsApp, nós vamos publicar textos, convites para os nossos encontros, e o WhatsApp, ele é bem breve, ele é rápido, é uma comunicação rápida, né? Não será um grupo para
que a gente possa fazer discussão, mas um grupo de recados, de avisos, de informações, de envio de e-books, de envio de mensagens, de textos, de notícias, um canal de comunicação breve para que a gente estabeleça aí uma relação mais estreita com todos os nossos participantes. Vocês receberão por e-mail, né, essa apresentação. Vocês receberão também o certificado de participação e continuarão recebendo outros convites, né? Cíntia, inclusive, vai fazer aí um convite para nós. Ela tem aí um convite muito legal. Alguém já pediu continuidade. Nós preparamos aí uma continuidade desse momento. Nós Pode temos falar só aí, Cíntia. Poliana e Patrícia que querem perguntar. Elas estão com a mão levantada. Boa noite, Isabel, Cíntia, boa noite a Olá, todos. tudo bom, Ei, Poliana? Poliana, tudo bem, Poliana? Tudo bem. Poliana está sempre Tô joia, conosco, Isabel. que bom, prazer em revê-la. Prazer é todo meu. Eu fiquei pensando, Cíntia, enquanto você falava, primeiro que eu queria pedir desculpa que eu entrei depois, porque meu computador não queria funcionar. E o áudio não funcionava de jeito nenhum, aí eu tive que pedir para entrar pelo celular. Foi uma peleja, mas deu certo, o importante é que deu certo. E quando eu estava vendo a sua apresentação, eu fiquei pensando também nas minhas aulas expositivas, onde às vezes eu não tenho oportunidade de estar montando um PPT, até por algumas limitações de algumas salas que às vezes não tem, o equipamento não está legal, e aí eu vou fazer aula no quadro mesmo, como é importante, né, a nossa organização também. Aí quando você falou das bolinhas, aí eu fiquei pensando na minha organização do quadro, nas subdivisões, às vezes a questão das cores, como isso faz diferença. E as crianças, né, de um modo geral, por exemplo, eu trabalho com 6º e 7º anos, eles têm essa dificuldade. Professora, já é outro parágrafo? Essa parte da mesma coisa? Aí, se você padroniza, eu falo, gente, presta atenção, ó, onde é bolinha, tá vendo aqui, ó, título maior, o subtítulo já é um tracinho. E aí isso realmente facilita a organização das ideias das crianças e até o registro, né? Com certeza, falou muito bem, não precisa ser uma apresentação de PPT. A hora que você escreve no quadro, se você já dá essas pistas, você já melhora o entendimento da criança, né? Muito bem lembrado, viu, Poliana? É isso mesmo. Usa mesmo cores, tem aí canetões de cor diferentes. Legal. Para você fazer essa sinalização aí. Muito bom. Patrícia. Peraí, parece que alguém aí me disse, deixa eu ver aqui. Vou copiar de novo, porque diz que está mandando para o Teams. Eu vou copiar novamente o clique do chat. Peraí. Pronto. O outro. Aí, ó, do WhatsApp foi agora. Aí, por meio desse grupo, vocês ficam sabendo, gente, quais são os próximos cursos, né? Então, é para você ficar antenado com o que está acontecendo, não perder nenhuma oportunidade, né? Inclusive, para quem está aqui hoje conosco, né, Cíntia, nós temos aí um presente. A Cíntia montou outros 2 encontros, alfabetismo gráfico visual. Eles acontecerão nos dias 14 e 21 de agosto, de 19 às 21. Um curso com material também. Este curso, né, nesses 2 dias, serão 2 encontros pagos. E para quem está presente aqui hoje, né, um preço promocional para quem fizer a inscrição até amanhã pelo Simpla. Nós ofereceremos esse curso aí por R$ 95,00, os 2 encontros. Então, deixa eu ver aqui onde que está o link que eu preciso colocar para vocês, o link para quem quiser fazer a inscrição até amanhã. Deixa eu ver se não é. Eu mandei para você o link, Cíntia, eu não estou encontrando ele aqui. Ainda não. Enquanto você vai buscando o link aí, eu vou explicar um pouquinho o que acontece em cada encontro e a gente tem que deixar a Patrícia falar. Tá bom. Patrícia está com a mão levantada.
Você quer falar, Patrícia, primeiro? Cíntia, vocês acabaram de responder. Eu ia perguntar sobre o aprofundamento no alfabetismo. E aí é o curso, pode deixar que eu já respondeu, eu vou aguardar aqui o link para fazer a inscrição, que eu fiquei muito interessada, principalmente pensando no aluno sendo alfabetizado para montar um material dentro de metodologias ativas para apresentar para a gente, sabe? Então, acho que está no curso. Bacana. Então, eu vou explicar aqui o que acontece em cada encontro, tá? Então, olha aqui, ó. Você se lembra que a gente estava falando lá no início que a Dona Isadondes, ela vai dizer que um layout, né, uma composição gráfica, ela vai se compor, né? Será formatada por meio das leis de percepção visual, ou seja, pelo fato de termos nascido com o cérebro e os nossos olhos do jeito que são para os Homo sapiens sapiens, a gente tem tendências inatas de percepção visual. Então, nesse primeiro dia, se aprende como a raça humana percebe o mundo independentemente da cultura em que nasceu. E ter esse tipo de conhecimento é muito importante para você dar aula, para você fazer uma peça gráfica, até mesmo para você fazer a leitura das coisas, entender por que você faz a leitura daquele jeito, né? Então, aí a gente explica nesse primeiro curso aqui, não só, né, as leis da Gestalt. Gestalt é uma escola da psicologia, né? Gestalt em alemão significa boa forma, são psicólogos que fizeram vários estudos, vários testes e verificaram que todo ser humano faz fechamento, trabalha com proximidade, semelhança, boa continuidade, figura de fundo e pregnância. Então, além dessas leis de percepção visual, a gente vai trazer para vocês outras tendências inatas que o ser humano enxerga simplesmente porque não consegue evitar de fazê-lo. E o segundo encontro são justamente as técnicas de layout. De uma forma simples, didática, eu vou trabalhar para profissionais que não são designers. Então, eu não vou usar tecniquez, eu vou explicar a técnica de forma muito fácil de entender para todos vocês, né? E é justamente o aprofundamento dessa essência que eu trouxe hoje. Então, hoje eu trouxe os fundamentos básicos, que é base. E reparem que já ajuda demais a gente, né? Esses dois aqui, eles são um aprofundamento de quem recebe a informação gráfico-visual e de quem produz a informação gráfico-visual. Aí você compõe esse tripé. E assim, por um preço absolutamente simbólico. Absolutamente simbólico. Esses encontros, eles inclusive vão ter uma espécie de mentoria. Vocês percebam que inicia numa... terça, Isabel? Eu coloquei numa terça, foi, né? Peraí, deixa eu ver. Acho que sim, 14. Deixa eu ver no calendário aqui. 14 e 21, se não me engano. 14 e 21 de agosto. É uma segunda-feira, dia 14, e depois, dia 21, outra segunda. Tá, então é bom que volta do fim de semana com todas as energias. A gente faz o primeiro curso na segunda, vai passar uma semana. Nessa uma semana aí, ó, eu vou propor alguns exercícios para vocês. Então, a gente vai trocar algumas informações durante a semana para na próxima semana a gente já conseguir aí aplicar o que a gente aprendeu no primeiro encontro e durante, né, nesse intervalo entre o primeiro e o segundo encontro. Então, é mais do que um curso, são 2 cursos e exercícios entre um encontro e outro. E aí a Isabel decidiu aí dar esse desconto para quem está aqui hoje na sala, né? Aí a gente vai... Aí explica, Isabel, como é que você vai soltar esse vídeo? Eu já coloquei aí no chat, vocês viram? Tem até já uma chamada, já tem aí a imagem da Cíntia com a data. Clicando aí, você faz a sua inscrição pelo Simpla. O Simpla, ele inclusive divide, né? Ele parcela, mesmo sendo esse valor simbólico, como diz a Cíntia. E nós vamos colocar em prática aquilo que a gente acredita, é a teoria com a prática.
né? Então, é fazer aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, trazer a nossa teoria e aplicar de forma prática, fazer essa transposição prática. São 4 horas de curso, com certificados, né? O certificado do primeiro encontro, o certificado do segundo encontro. Essa promoção, ela ficará no Simpla até amanhã para vocês, porque a partir de quinta-feira, aí já será um novo preço que nós vamos colocar aí nas redes sociais. E a gente espera encontrar com todo mundo. Eu creio que é um tema super importante, é um tema necessário. E a comunicação em sala de aula, ela é tudo, né? Se nós não entendermos disso, realmente nós não entendemos. Eu aprendi muito hoje, assim, questões que você falou que são básicas e que são tão importantes. E que a gente possa realmente melhorar a qualidade aí dos nossos materiais, aprendendo aí, bebendo nessa fonte com a Cíntia, né? Mais alguma dúvida? Deu certo? Tem aí no chat o link do grupo do WhatsApp, que o grupo se chama Capacitações e Nova Gestão, e o link do Simpla para os encontros de formação em agosto, né, que nós já vamos aí iniciar, vamos fazer vídeos e divulgar nas nossas redes sociais. E contamos com a ajuda de vocês para divulgar o curso para quem você ama. E para quem você não ama também. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Isso, gente. Vamos então já para o final do nosso encontro, agradecendo assim imensamente, deixando aí os nossos contatos, as nossas redes sociais, né, o contato @inovegestão.com.br, que é o nosso e-mail, o nosso telefone, é o telefone que está no grupo do WhatsApp, né, o nosso @gestão-inove no Instagram, o Inove Gestão no LinkedIn, e que a gente possa trocar muitas ideias, que nós possamos nos encontrar, que nós possamos estar juntos, porque a gente só acredita na construção do conhecimento em rede. Ninguém mais constrói conhecimento sozinho, né? Então, assim, nessa troca, nessa partilha, trazendo inclusive profissionais diferentes, eu acho que é muito bom quando a gente tem profissionais, inclusive de outras áreas conosco. Às vezes a gente fecha um grupo, né, e ali a gente coloca só os educadores. Mas quando a gente tem um médico conosco, quando a gente tem um administrador conosco, um psicólogo conosco, a nossa conversa ela é muito mais recheada de reflexões. Então, que a gente possa expandir, e a Inove está expandindo nesse sentido, né? Nós teremos no nosso novo site um braço do administrativo, um braço para as organizações, um braço para as empresas e um braço para o educacional também. Porque a gente sabe que é nessa soma das diferenças que a gente tem a riqueza. Eu deixo aí desde já um agradecimento, Cíntia, mais uma vez, né? Para mim é sempre uma nova aula, como disse a nossa participante aí, como foi que a Cíntia, ela usou o seu nome, a mestra... Cybermestra? Cybermestra, é isso aí. Cybermestra. É o título perfeito, você foi muito feliz nesse título. Encontrar com Cíntia é sempre uma alegria e ela traz uma motivação muito grande, esse desejo, né, de fazer e que a gente não desanime. Eu sei que a educação não é algo fácil, nós vivemos um momento muito difícil, a educação é uma instância complexa, né, de muita novidade, tudo muda. Nós estamos aí cheios de muita novidade, mas se nós estivermos juntos e nós estivermos nos grupos, nós vamos fazer esse sonho da educação fazer a diferença, e eu acredito nela. Eu só acredito na transformação do ser humano se for por meio da educação, não acredito por outros caminhos. Então, se vocês estão aqui nessa noite, nesse horário, é porque vocês são educadores e acreditam na educação como nós. Então, desde já eu agradeço, uma boa noite. Aguardem por e-mail a gravação dessa noite de hoje, desse curso e o certificado. E em breve nos encontraremos, se Deus quiser. Cíntia? Super agradeço a presença de todos. É sempre uma alegria estar aqui trocando com os meus pares, trocando com pessoas interessadas. E aguardem que a gente vai sempre mostrar novidades, trazer novidades para vocês, né, Isabel? Aguardem também o e-book que a gente vai enviar. Eu vou transformar esse material aqui, né, e enviar para vocês também.
procurem não usar, apesar da gente ter referenciado todas as imagens, procura não usar, né? Para não correr absolutamente nenhum tipo de risco, tá? Apesar da gente ter referenciado todas as imagens. E usem aquele site Pixels. Vocês vão ter imagem de tudo que vocês imaginarem. Aí vocês não correm risco nenhum. Um outro tema que em breve eu gostaria de trazer para o pessoal também é falar da questão da LGPD, do compliance na educação para as escolas. Esse é um tema muito interessante para nós na educação. Né, assim, são temas que estão aí, eu já sei de empresas que já foram multadas, multas sérias, e a gente desconhece, né, essas informações, elas não chegam para nós. Nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Então, a gente tem aí um segundo semestre recheado de muitas coisas, de muitos temas interessantes, e contamos com a presença de vocês e agradecendo, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigada pela presença e até o próximo encontro, se Deus quiser. A gente quer ouvir a Patrícia, viu? Patrícia não falou ainda, não. Cadê a Patrícia? Está com a mãozinha levantada. Boa noite, Isabel. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Boa noite. A sua pergunta, eu vou precisar fazer o curso para poder responder, porque eu fiquei com uma série de questões, sabe? E era justamente sobre o alfabetismo. Então, vou ser sua aluna do curso. Prometo que falarei mais lá. Obrigada, gente. Muito obrigada, Patrícia. Desculpa porque eu esqueci da sua mãozinha levantada. Tchau, tchau, uma boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Foi bom demais. Bom desconto também. Obrigada, boa noite.